Galera, olha minha meia. Bela meia, né? Pode falar. Você tá com inveja da minha meia. Meu pé tá bem quentinho. Galera, pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E, mano, vocês já sabem o que a gente vai fazer, né? Vocês já sabem o que a gente tá aqui pra fazer, né? Eu não preciso nem explicar. Primeiro que vocês já viram o título na thumb. Mas não é nem por isso. Nossa, eu quase me babei. Você vai fingir que você não viu isso. Vocês têm me pedido isso enlouquecidamente na última semana, assim. Inclusive, eu vou te deixar aqui o print da minha conversa com a Isa, minha estagiária. Ela literalmente falou, a galera está ensandecida pedindo pra você reagir a Pedro Daher mais uma vez. Então é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo novamente pra eu saber que você tá prestando atenção no que eu tô falando, porque a gente vai novamente reagir a Pedro Daher. Se você quiser ser um patrocinador mais direto do meu trabalho, o link pro meu apoio está aqui embaixo, tá? Você tem acesso a conteúdos exclusivos, inclusive um grupo no Telegram comigo, pra falar diretamente comigo, cobrar quando eu atrasar vídeo, quando eu não estiver fazendo live, enfim, coisas básicas. E você também agora pode se tornar um membro do canal e também ter acesso a conteúdos exclusivos divônicos. Sem mais delongas, bora começar, galera! Desculpa, gente, tô cansado. Ó, já tá... Gente, eu vou mostrar pra vocês que é a primeira coisa que aparece. Olha qual é a primeira coisa que aparece aqui. Primeiramente, um porco narcisista. Um porco. Um porco narcisista. Um porco narcisista. Ai, um pouco narcisista. Segundamente, primeira coisa que aparece. Literalmente, é o Pedro Daher. Então, inevitável, né? Bora. What? Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais curto e mais rápido, até porque nesse momento qualquer coisa pode acontecer. Estamos falando de um cessar-fogo extremamente frágil que pode se romper a qualquer hora, tá? Fala, rapaziada, meu nome é Pedro Daher e sejam bem-vindos ao tema da Guerra dos 12 Dias. Se é que já dá pra chamar... Ai, gente, olha que ranço que eu fiquei desse conflito de 12 dias, porque sem contar, né, as dezenas, centenas, na real, de mortes, enfim, o fato de ser um conflito muito triste. Mas, assim, foi uma catástrofe pessoal pra mim, dadas as devidas proporções, obviamente, porque eu estava segura. Mas, enfim, eu só tô tentando não ser cancelada aqui, me deixa. Por quê? Porque eu tava viajando, gente. E parece que os países, eles esperam eu estar fora de São Paulo, sem a minha câmera e sem... Não, na verdade eu tava até com a minha câmera, mas sem o meu cenário e sem tempo e, enfim... Sem tempo, irmão, tá ligado? É isso. Pra poder acontecer esse tipo de coisa, cara. E aí, pra vocês terem uma ideia, quando os Estados Unidos atacou o Irã, vai chegar nesse ponto aí do vídeo, muito provavelmente, tô adivinhando porque eu não vi, mas deve chegar, eu estava no meio da Amazônia. No meio da Amazônia, no Rio Negro, numa comunidade ribeirinha sem internet. Eu só tinha Wi-Fi na minha cabana. E no momento que eu tive Wi-Fi na minha cabana, porque eu não tinha sinal, eu vi que meu irmão tinha me ligado. Mas por eu não ter sinal, não tinha visto. E aí eu falei, vou retornar ao meu irmão. E aí quando eu liguei pra esse arrombadinho, que eu chamo de irmão, ele virou pra mim e falou assim, ai, você viu o que aconteceu? Não, eu não vi o que aconteceu. E aí acabou com o meu dia. Eu tive que pesquisar, eu tive que fazer um vídeo correndo. Difícil. Mas sim, não sei. Mas se já tiver liberado, nós somos um dos primeiros canais a falar desse tema, hein? Olha só. Mais um tema sobre guerra e desgraças. Tudo que eu planejei pra esse canal, que legal. Se você não ficou sabendo... Ai, pelo menos assim, nisso, eu e o Pedro, a gente se apoia, a gente se abraça. Porque, mano, é literalmente isso. Nós estamos fadados eternamente a falarmos de coisas horríveis. Essa é a nossa vida e foi isso que a gente escolheu como profissão. Olha que delícia. Israel lançou um ataque preventivo contra o Irã com a premissa de que ele estaria muito próximo de criar as suas primeiras bombas atômicas. Nós já falamos no vídeo anterior do porquê que isso é caô do Já reagi a esse vídeo, tá? Netanyahu só pra se manter no poder. E se você não viu,
Vai lá ver. E ao invés de começarmos pelo início, nós vamos começar pelo fim. Porque se teve uma coisa bizarra nessa guerra, foi o jeito que ela terminou. Seu desgraçado, você violou o cessar-fogo! Não, ainda está no horário para te atacar. Ah, é? Pois se prepare, porque eu vou... Não. Israel, don't do it. Don't do... Véi, essa voz do Pedro, do Trump, cara. É capaz de eu sonhar com isso. Sem brincadeira, galera. Jogue esta bomba. O quê? Se você jogar esta bomba, vai estar cometendo uma grande violation. Só agora? Mas é para atacar o Irã! Exato. Eu disse não. Se você não entendeu nada desse cessar-fogo, pode ficar tranquilo, porque quase ninguém entendeu. O Trump, no dia 23 de julho, foi no Truth Social Que é a mídia social dele, né? Já que ele deve ter sido expulso de todas as outras. e chegou anunciando a seguinte coisa. Rapaziada, attention. Está declarado ceasefire, ok? Não quero mais ver Gente, e o pior, ele parece às vezes assim, olha a semiótica desse tweet aqui. Ceasefire, todos em caps lock, o fim e peaceful, a guerra dos 12 dias escrita 2 vezes, God bless the world, a assinatura dele em caps lock. Isso aqui realmente parece que foi um cara do CAPES que escreveu, sabe? Nunca que você vai adivinhar que foi um líder de estado da nação mais poderosa do mundo. Isso é absurdo. God bless Iran. Vocês têm noção disso? God bless the Middle East. Esse cara é muito esquisito. ceasefire, ok? Não quero mais ver ninguém atacando ninguém, that's right. E você pensa, cessar-fogo, pô, legal pra caramba, muito bom, acabou a guerra. Só que teve um problema, o Trump só não avisou nenhuma das partes. Tanto Israel quanto o Irã olharam pra essa postagem e ficaram tipo... Quê? Nenhuma das partes foi consultada. Tanto que quando Israel foi tentar jogar uma outra bomba no Irã, o Trump lançou essa postagem aqui. Israel, não joga essa bomba. Se jogar, vai estar cometendo Ah, uma velho. grande violation. That's right. Se na moral, você olha pro negócio desse aqui e acha que é um presidente falando... Assim, ó, vamos lá. Exato, Pedro, concordo com você nesse ponto. Porém, as negociações de cessar-fogo, elas estavam acontecendo ativamente, né? Não acho que o Trump simplesmente falou assim, vou colocar sem avisar nenhuma das partes. Não foi exatamente assim. Eu acho que a coisa tava meio fechada, meio concordado, e aí ele soltou essa e meio que pressionou eles pra fazerem alguma coisa, entendeu? Mas não acho que foi do nada. Eu acho que ele utilizou exatamente esse crivo popular e esse negócio de tornar público uma coisa que estava em trâmites de ser resolvido, que era privada tecnicamente, né? Eu acho que ele fez isso exatamente para criar uma pressão, né? E a gente sabe que isso é zero ortodoxo, isso é zero normal de ser feito, clássico, enfim. Mas até aí o Trump, ele tem essa postura disruptiva e esquisita de fazer coisas que fogem completamente do comum, né? É bizarro? É bizarro. Mas sabe qual que foi o mais doido de tudo isso? É que funcionou. Um miserável. Demorou Exato. os dois lados entenderem que tava rolando um cessar-fogo, e aí ficou essa troca-troca de acusação de que um lado violou o cessar-fogo do outro, mas no final veio. Mas aí a questão é, por que declarar um cessar-fogo tão rápido assim? O que tava em jogo que os Estados Unidos só não estavam a fim de arriscar? É verdade, você é movido à guerra. Seu carro-chefe é a guerra. Por que acabar com tudo isso tão rápido? Nada a ver, eu sou um país super pacífico. Não existe nenhum país mais pacífico do que eu, that's right. Se você não disser, eu fecho o Estreito de Hormuz. Ok, fine. Eu conto. A resposta disso é o Estreito de Hormuz. Traduzindo, petróleo. Não é a única resposta, não é o único motivo, mas veja, quem começou essa guerra foi Israel. E Israel, não tendo condições de lutar sozinho contra o Irã, chama os Estados Unidos, que por sua vez aceitam e atacam o Irã. Só que o Irã, já alertando os Estados Unidos caso entrasse nessa guerra, repete a seguinte ameaça: eu vou fechar o Estreito de Hormuz. E é aí que mora o perigo. No Estreito de Hormuz passa cerca de 1/5 de todo o petróleo mundial. O que você acha que aconteceria com o Ocidente se 1/5 de todo o petróleo ficasse barrado num só lugar? Os Estados Unidos já estão muito próximos de entrar numa recessão econômica. E manter bases no Oriente Médio também sai muito caro, inclusive com essas bases sendo atacadas dia sim, dia também. E internamente a crise política ia azedar pro lado do Trump. Eu acho que se a gente vai colocar numa balança, e isso é análise minha total, voz da minha cabeça, tá, galera? Mas eu vejo da seguinte forma, eu acredito que foi meio 50-50, sabia?
sabia? Eu acho... E uma coisa meio que se entrelaça a outra. Eu acho que essa questão do petróleo foi importantíssima, mas eu acho que a pressão interna também foi. Até para as pessoas que financiam a própria campanha do Trump e o Partido Republicano. Não existia interesse nessa guerra. Até porque muitos desses magnatas que dão dinheiro pro Trump deram pra ele, desculpa gente, tô passando muito tempo com homens héteros, perdão, deram dinheiro pra ele poder fazer a campanha dele e manter ele no poder, enfim. Entram com a grana, essa galera também depende do petróleo. E essa galera também ganha dinheiro com o petróleo. Então acho que uma coisa meio que alimenta a outra, mas se não fosse pela pressão interna, eu acho que o Trump teria seguido em frente por mais tempo. Sabe, eu acho que o petróleo, ele talvez tenha feito metade do trabalho. A base do Trump não é favorável a uma guerra contra o Irã. O maluco do exato. Steve Bannon, por exemplo, que é o marqueteiro do Trump, é totalmente contra essa guerra. Uma guerra contra o Irã não se resolveria no curto prazo. Os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão lutando contra o Talibã, pra sair de lá tudo com as mãos abanando. Mãos. Mãozes, tá, Pedro? Pra próxima vez, só te corrigindo pra você saber, mãozes, tá? Mães. A gente tá falando de uma guerra que poderia durar anos. Mas a gente já cumpriu nossos objetivos. Yeah, sure, whatever. Talvez também tem só isso. mais um missilzinho para garantir. Israel! E aí a gente pula para os objetivos de guerra de Israel. Acabar com o programa iraniano e, se der tempo, uma mudança de regime básica ali, coisa fácil. E eu já adianto, nenhum dos objetivos oficiais foi alcançado, tá? Sim, os Estados Unidos foram... Não acho que eles tinham um objetivo de mudança de regime. Vamos lá. O ataque dos Estados Unidos, especificamente ao Irã, e claro, tem Israel também, mas especificamente dos Estados Unidos, tá? Não acho que tinha como foco uma mudança de regime, até pela as diferenças que existem, principalmente quando a gente compara, né, outras iniciativas militares com esse objetivo dos Estados Unidos. Então, quando a gente compara com o Iraque, quando a gente compara com o Afeganistão, quando a gente compara com o Vietnã, a forma que foi feita é muito diferente. E eu acho que talvez ela teria até mais apoio interno se esse fosse o objetivo. Mas como o Pedro também ressaltou mais cedo, os Estados Unidos estão à beira de uma recessão, né? Eles não têm dinheiro para manter uma guerra por tempo suficiente. Você acredita que um caminhão acabou de buzinar na frente da minha casa? São 00:30? Ah, vá pro cara. Enfim, uma guerra com o objetivo de mudança de regime, ela é uma guerra intensa, ela é uma guerra cara, ela é uma guerra longa. Os Estados Unidos não têm dinheiro, não tem recurso, não tem disposição interna, não tem clima político, não tem justificativa pra fazer isso com o Irã nesse momento, né? Não tinha e não acredito que vá ter tão cedo. Então, não acho que o objetivo deles era de forma alguma mudança de regime. Agora, acabar com o programa nuclear do Irã, com certeza. Isso sem dúvida nenhuma. E, cara, foi o que todos os ataques deles apontaram, sabe, assim, tudo que eles fizeram foi com esse objetivo, só que assim, sem ligar, obviamente, para vidas civis, para se eles estavam atacando de fato um lugar que tinha armazenamento nuclear ou não. Não foi um ataque, por exemplo, com o objetivo de limpeza étnica ou de genocídio, como é feito em Gaza, por exemplo. E eu digo até pela brutalidade da coisa, pelo negócio, mas acaba matando civis, e os Estados Unidos estão zero preocupado com isso. Agora, eu acredito que o objetivo principal deles era acabar com o programa nuclear do Irã. Mas foi alcançado, tá? Sim, os Estados Unidos foram lá e bombardearam as instalações nucleares do Irã pela Operação Martelo da Meia-Noite. Só que muito antes disso, o Irã já tinha retirado o urânio daquele local. Ele não é idiota, pô. E segundo relatórios do próprio Pentágono, as instalações não foram obliteradas, tal como disse o Trump. Houve danos graves, mas nada irreversível. Não foi uma destruição. E, novamente, mais uma vez eu reitero, eu acho que isso é mais um sinal de que o objetivo deles não era uma mudança de regime. Foi um ataque muito mais pontual e eu ouso dizer, assim, um ataque de ameaça, sabe? Foi um ataque meio... Olha, só pra deixar claro... Se precisar, a gente vai atacar vocês na moral, na moralzinha, sério, sabe? Eu acho que foi muito mais nessa pegada do que querer... Porque assim, igual o Pedro falou, a gente sabe que o Irã não é idiota.
E sabe quem também sabe disso? Os Estados Unidos. Eles sabiam que muito provavelmente o urânio seria retirado dali, que muito provavelmente eles não destruiriam em sua totalidade o armazenamento de urânio do Irã, porque assim, gente, é a maior inteligência militar do mundo, sabe? Então, se pra gente uma coisa parece óbvia, é porque provavelmente era óbvia pra eles também, sabe? Eu não acho que nem que que o objetivo deles era destruir o programa nuclear do Irã com esses ataques, e sim com a premissa de que se vocês continuarem com esta porra, a gente vai tacar bomba em vocês de novo. E aí? Entendeu? Acho que foi muito mais essa pegada. Completa. O programa nuclear não acabou, ele só foi atrasado. Agora, o segundo objetivo da mudança de regime, eu não preciso nem falar, né? Ok, Irã, que bom que podemos cooperar juntos agora. Do que estão falando? Vocês estavam me bombardeando até ontem. Ah, isso já é passado. Por que não diz pra gente onde você escondeu seu urânio? Ah, claro, está escondido em Noeda. Não é da? Não é da sua conta. Seu filho de uma... Todo o urânio do Irã segue totalmente intocável. E até o momento, ninguém sabe onde ele tá. E pra finalizar esse vídeo, vamos falar do que pode vir por aí. As suposições, hipóteses, Vozes da minha cabeça. Nesse momento, por incrível que pareça, o Irã tá se mostrando aberto a fazer novos acordos com os Estados Unidos para não construir de fato as suas bombas nucleares. Isso, claro, com 3 exigências: retirada total de todas as sanções, garantia dos acordos... Cara, era o que o Irã queria desde o início. Gente, desde a década de 90, o Netanyahu fala que o Irã tá próximo de construir bombas nucleares. Desde a década de 90, o Irã fala: eu te entrego todo o urânio que eu tenho se você tirar as merdas das sanções que os Estados Unidos colocou em cima de mim. São sanções, galera, que existem desde 79, depois da Revolução Iraniana. Então, assim, o Irã, sendo essa potência do petróleo, isso apesar das sanções. Então, imagina o quanto que o país não poderia se desenvolver sem elas. Então, assim, sempre foi o objetivo principal deles, ter poder suficiente para que ou essas sanções não importassem, ou eles conseguissem retirá-las. Ter poder de barganha suficiente para retirá-las, entendeu? Todos, né? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas os Estados Unidos saíram dos acordos de 2015 sem avisar ninguém. E 3, reconhecimento do direito do enriquecimento de urânio. Porque, novamente, eles não enriquecem urânio apenas para fins de criar uma ogiva nuclear, e sim com o objetivo de criar energia, de estudos, enfim. Da mesma forma como vários outros países fazem o enriquecimento de urânio de forma pacífica, os Estados Unidos devem reconhecer que o Irã também tem esse direito, independente se o enriquecimento for em 60%. Só que enquanto isso acontece, o parlamento do Irã vem fazendo umas outras coisas. Foi aprovado no Congresso iraniano que eles não querem mais fazer nenhuma cooperação com a AIEA e que eles querem sair do Tratado de Não Proliferação. Porque, né, depois de décadas seguindo acordo atrás de acordo, fazendo isso, fazendo aquilo, e no final ainda tomar uma bomba na cara, perde o brilho, né? Vamos combinar? Os acordos foram mais inúteis que feriado de domingo. E aí o momento, minha opinião, e eu te convido a discordar de mim. Esse acordo com os States podem até acontecer. O Trump tá querendo passar essa imagem do negociador, deal maker, que resolve tudo na base da diplomacia. E o Irã, do outro lado, também tem as suas barganhas. Ó, Trump, ó o meu congresso aqui, Trump. A galera tá querendo sair do TNP. Se você não aceitar esses acordos aí, eu vou ter que acatar a vontade dele. Eu vejo mais assim. Eu acho que essas tentativas de sair de acordo e tal do Irã, elas não significam muita coisa, porque esses acordos não controlam muita coisa também não, gente. É mais pra ter o que usar, sabe? Ter o argumento. O que vai ser? E ó, se tu ficar de gracinha, eu posso fechar o Estreito de Hormuz a qualquer momento, meu querido. Não brinca comigo, não. Esse aí é um cenário. O outro cenário é o Irã falando foda-se os Estados Unidos, saindo do TNP e construindo uma bomba atômica. E aí talvez uma opinião minha que pode ser um tanto impopular. Bombas nucleares, de certa forma, são armas de paz. A realidade de hoje é que para um país poder garantir a sua soberania e não ser atacado por ninguém é tendo uma bomba atômica. Pô, pega a Coreia do Norte, por exemplo. A Coreia foi terraplanada pelos Estados Unidos. Tá, vamos lá. Existe uma teoria
Eu vou deixar o Pedro terminar de falar. Por que ninguém ataca mais a Coreia do Norte? Porque ela tem bomba atômica. Ai, a Rússia é o maior inimigo dos Estados Unidos. Então por que os Estados Unidos não atacam a Rússia? Porque a Rússia tem bomba atômica. E se o Irã tivesse bombas atômicas hoje, ele não teria sido atacado por Israel. Destruição mútua assegurada. Esse é o nome da brincadeira. Você não vai atacar o seu amiguinho com bombas atômicas, porque senão o amiguinho vai jogar bombas atômicas em você. E o último cenário, que pra mim é o mais provável. Tá, essa teoria da destruição mútua assegurada, ela é uma teoria muito forte em RI. A gente estuda muito ela, principalmente em estudos de segurança, né? Mas ela é meio que impraticável, tá? Por alguns motivos. No cenário bonitinho e teórico, ela super funciona. O problema é quando você chega na vida real, onde os países eles estão inseridos em um sistema internacional, capitalista especificamente, onde existe uma pós-globalização, assim, que os países, apesar de estão extremamente entrelaçados, ainda que não com boas relações, construir uma bomba atômica, que é uma coisa cara, é uma coisa que leva tempo, que precisa de inteligência, que precisa de profissionais extremamente capacitados, não é pra qualquer um. Diante disso, né, eu não consigo hoje, pelo menos no mundo em que vivemos, concordar com essa afirmação de que a bomba atômica, ela é um instrumento de paz, porque ela não é um instrumento que todos os países podem ter. E isso pode parecer meio loucura, que talvez a paz fosse mais assegurada se todo mundo tivesse bomba atômica, mas é o que o Pedro falou. Esse negócio da destruição mútua assegurada funciona, né? Se o seu amiguinho tem bomba atômica, você não vai atacar seu amiguinho. Agora, num mundo onde eu acho que são 5 ou 6 países, tem bomba atômica. Se o Irã for o 7º, isso não vai mudar em absolutamente nada o fato de existirem tensões internacionais. E o Pedro deu o exemplo da Coreia do Norte, e sim, a Coreia do Norte, ela não foi mais invadida e mais destruída pelos Estados Unidos porque ela criou uma bomba atômica, mas isso demorou muito. Esse não foi o único fator. Isso não é um fator que retirou as tensões, sabe? A Coreia do Norte não vive paz. Eles vivem extremamente embargados. Mesmo com bomba nuclear e tudo mais, eles vivem uma situação de isolamento do sistema internacional praticamente imposta pelos outros países por conta do seu regime político. Eu acho que esse argumento de que é uma arma de paz ou que é uma arma de liberdade, enfim, e que você ter uma bomba atômica garante que você não vai ser invadido, sim, mas até certo ponto, porque depende do que você considera paz. Se você considera a paz uma coisa democrática, uma coisa que todo mundo pode atingir, ou a paz é pra quem? A paz é pra poucos. E se você considera a paz apenas o não invasão militar, porque existem outras formas de violência que é exatamente o que os Estados Unidos aplicam, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Com o soft power, com o hard power, né? Com as sanções, enfim. Então é muito complicado, né? Essa questão toda. Eu acho que dá um debate bonito de securitização e que não existe consenso, tá? Isso aqui que o Pedro tá falando, não existe consenso na academia. Eu discordar dele a certa medida, eu acho que isso é apenas são bibliografias diferentes vão discordar. Então eu tô só apresentando o meu ponto aqui, até pra vocês pensarem por vocês, enfim, e vocês tirarem as próprias. Que se vocês quiserem tirar as próprias, fiquem à vontade. Pra vocês tirarem as próprias conclusões com relação a isso, beleza? Israel vai atacar o Irã de novo. Independente do motivo, ele vai atacar. Ele vai criar um motivo, qualquer coisa, lero-lero das ideias, ou repetir a mesma desculpa, mas ele vai atacar. A popularidade do Netanyahu não vai durar pra sempre, né, gente? Mas essa guerra, sempre infelizmente, possível. ainda não acabou. Mas enfim, o que vocês acham? E você, youtuber aí, fazendo react do meu vídeo? O que você aí acha? Deem suas considerações, seus comentários e muito obrigado por ter chegado até aqui. Caso você goste desse formato, Pedro é um divo. Bom, já fui falando as minhas opiniões ao longo do vídeo. E minha opinião final é: Pedro, você é um divo, a gente precisa gravar logo, juntos. Gente, a gente tá... Pedro, eu vou fazer 8 meses de canal, cara. E a gente não gravou junto ainda. Oh, Deus. Enfim, gente, aqui tá o Apoia-se do Pedro. Lembrando que o meu Apoia-se também tá aqui embaixo, pra quem quiser conferir. Finalizamos esse vídeo por aqui. Não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal. Conferir o meu Apoia-se. Se você quiser se tornar um membro também, tem essa opção aqui embaixo. Isso aí, galera. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.